meninos? Tudo certo com vocês? Bom, estou passando aqui para a gente conversar sobre o segundo dia, né, de jogos aí das quartas de finais da Champions League, tá? Falar aí sobre os jogos do Barcelona contra o Borussia Dortmund e do PSG contra o Aston Villa. Então, sem mais delongas, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, tô passando aqui, né, pra gente conversar um pouquinho sobre os dois jogos que aconteceram nessa quarta-feira, né, os dois jogos restantes ainda da rodada das quartas de finais da Champions League, tá? Desse dia eu assisti o jogo entre Barcelona e Borussia Dortmund, tá? E vi também um pouco dos melhores momentos e das discussões a respeito do jogo entre o PSG e o Aston Villa, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar com o PSG e Aston Villa, que foi o jogo que eu não assisti, né? Eu vi ali os melhores momentos, as discussões e tudo mais. O PSG, ele começou perdendo o jogo, né? O Aston Villa abriu o placar aí. E detalhe, o Aston Villa é um adversário dificílimo, né? Eu já sabia que ele poderia talvez oferecer alguma resistência para o PSG, né? Mas que fosse mínima ali no caso, né? O PSG é muito forte em casa, o PSG que tem jogado muito, principalmente nesse ano de 2025. E detalhe, eu estava me lembrando aqui, se vocês assistirem, né, o vídeo de prévia, desse segundo dia eu acertei basicamente os placares aí, né? Acertei que o Barcelona iria atropelar o Borussia Dortmund e que o PSG ia ganhar o jogo, né, do Aston Villa. Mas voltando pro PSG e Aston Villa. Então o Aston Villa abre o placar ali ainda no primeiro tempo, né? O PSG empata e vira o jogo, né? Na verdade, assim, o PSG só teve golaços, né? O gol do Désiré Doué, o gol do Kvaratskhelia, enfim, só teve golaços o PSG, né? Na verdade, nas quartas de finais inteiras, né? Isso parece que tá valendo só golaço, né? Os jogos de terça-feira também tiveram muitos golaços. Mas, igual eu tava falando com vocês, o PSG, ele é muito forte dentro de casa. E esse time do Luis Henrique, ele tem uma identidade muito forte, que além de manter, né, a posse de bola ali, característica aí do Luis Henrique, ele tá dando muita liberdade para os seus jogadores partirem para cima. Então, direto você vê ali o 1 contra 1, né, principalmente ali os pontas ali, pegando a bola e partindo para cima dos seus marcadores, tá? Tem dado muita confiança para os meninos. Você pode ver isso, por exemplo, quando o Dembélé pega na bola, quando o Barcola pega na bola, o Doué pega na bola, enfim, eles já pegam e já partem para cima, né? O Kvaratskhelia também. Então eles já pegam e já partem para cima do seu marcador, enfim, tem dado cada vez mais confiança para os jogadores, né? Esse tipo de jogada. Então o PSG vence o jogo, né? 3-1, abre uma vantagem relativamente boa, tá? Eu sempre falo com vocês aqui que jogar lá no Villa Park é muito difícil. Então, para o jogo da volta, o PSG vai ter uma vantagem aí que ele pode conseguir segurar, né? Esse time do PSG está jogando muito bonito, mentalmente está muito forte, tá? E é um candidato aí a chegar na final, né? Assim, na verdade, dois times que jogaram hoje, eu acredito que sejam os candidatos das finais, né? Que é o Barcelona e o PSG. Eu gostaria muito de ver uma final entre os dois, porque atualmente é os dois times que têm jogado o melhor futebol da Europa, assim, né? O Barcelona ainda acima, obviamente, mas o PSG também tem evoluído bastante, né? Detalhe para essa partida entre o PSG e o Aston Villa é que os treinadores que estavam na beira do campo, né, eram os mesmos treinadores daquela remontada do Barcelona, né? O famoso 6-1 para cima do PSG. Naquela oportunidade, o Luis Henrique era o treinador do Barcelona e o Unai Emery era o treinador do PSG. Né? Então fica aí de curiosidade aí também. Acredito, né, que o PSG não vai ter problemas para passar, apesar, né, da vantagem e tudo mais, e apesar da dificuldade de jogar lá no Villa Park, o PSG vai conseguir manter essa vantagem e aí vai conseguir a classificação para as semifinais, podendo pegar aí o Arsenal, né, ou então o Real Madrid, vai depender de como que vai ser esse jogo de volta lá no Santiago Bernabéu. Agora passando pro Barcelona, né? Barcelona hoje é o futebol mais vistoso do planeta. Barcelona que não perdeu nesse ano de 2025, tá? Não sabe o que é perder esse ano. E aí destaque lá pra frente, né? Com Rafinha, Lewandowski e Yamal. Esse foi o jogo que eu assisti. O Barcelona abre o placar ainda no primeiro tempo, né? Um cruzamento ali para a área, uma cobrança de falta
onde o Pau Cubarsí desviou com a cabeça, a bola ia entrando e o Rafinha, em cima da linha, esbarra na bola e faz o gol, né? O lance é revisado pelo VAR, com possível impedimento, mas o Rafinha estava em posição regular e com isso abriu o placar. Rafinha, que chegou a 12 gols na Liga dos Campeões, é o principal artilheiro, né? Chegou a 19 participações em gols na Liga dos Campeões, igualando aí ao Messi, numa só edição de Champions, né? Então já são 19 participações de gols. Tá jogando muita bola o Rafinha, né? O Rafinha que passou por um período um pouco conturbado aí nos últimos dias, depois daquela declaração no podcast lá com o Romário, né? A respeito da seleção brasileira, o confronto com a Argentina e tudo mais. E na volta para o Barcelona ele enfrentou ali um pouco de instabilidade emocional, mas esse gol e a assistência que ele deu hoje também, né? As duas assistências, trouxeram ele um pouco mais para a realidade, né? Trouxeram ele de novo para a cabeça no lugar e tem jogado muita bola o Rafinha, né? O Rafinha que hoje é o principal candidato a ser o bola de ouro, tá? Ele tem outros concorrentes aí, né? Tipo o Harry Kane, o Dembélé, mas por exemplo, se de fato o Bayern de Munique for eliminado para a Internacional, o Harry Kane sai da briga, né? E aí vai ficar somente com o Dembélé aí essa disputa. O intervalo termina ali apenas com 1-0 no placar. Detalhe para o Adeyemi, né, do Borussia Dortmund, que acabou tomando cartão amarelo, estava um pouco fora da rotação do jogo, né, cometendo muitas faltas, e para não ser expulso, o Niko Kovac tira ele no intervalo, né, e volta com o Bayern ali para o segundo tempo. E o segundo tempo já começa com o Barcelona fazendo 2-0, uma jogadaça ali do Lamine Yamal, né, que destruiu ontem, assim. O Lamine Yamal é aquele jogador assim, que ele não aparece muito nas estatísticas, né, ele tem poucos gols e poucas assistências, mas o que ele interfere no jogo, sabe, é um absurdo, Então ele dá uma cavada, né, ali na grande área, o Rafinha faz uma ponte aérea com o Lewandowski, né, de cabeça ali, e o Leva só tem o trabalho de escorar pro gol, mas foi um gol muito difícil, porque a bola estava muito alta, então o Lewandowski teve que dar uma baixadinha assim, e a bola passou rente à trave. Eu vejo muitas pessoas também reclamando, né, do Lewandowski, falando que ele não é mais aquele atacante da época do Bayern, né, e tudo mais. Pô, o cara tá com 36 anos, sabe? E mesmo assim tá metendo gol pra caramba. Tem um monte de time aí que eu tenho certeza que gostaria de ter um Lewandowski no time, né, que não tem aquele camisa 9, matador, enfim. Os números dele são muito bons, tá? E tem muita gente ainda que reclama ainda da produção do Lewandowski, é um absurdo isso. Depois o Lewandowski tem a oportunidade de fazer mais um gol, né? Agora chutando ali na entrada da área. E por último, você tem ali o gol do Yamal, né? O Yamal que tem muito recurso, porque na hora que a bola chega para ele, eu pensei assim, pô, ele tem uma infinidade de possibilidades. Ele pode cortar o zagueiro, ele pode bater de direita, bater de esquerda, pode fazer o que ele quiser, porque ele tem muito recurso, pode dar um chapéu no zagueiro que está escorregando na frente dele, e aí ele vai dar um biquinho, e a bola entra ali do lado direito do gol do goleiro, né, do Kobe, que nada pôde fazer. Enfim, o Borussia Dortmund, apesar de ter muita tradição na Champions, né, teve muita dificuldade, né, está tendo muita dificuldade, não só no campeonato alemão, como na Champions League também, custou para passar do Lille, né? E eu acredito que o Barcelona vai passar fácil. O Borussia não tem capacidade de reverter esse placar, mesmo jogando em casa, mesmo fazendo aquele inferno amarelo, né? Aquela muralha, enfim. Mas, então com isso o Barcelona já está praticamente garantido aí nas semifinais. E aí uma curiosidade, né? Se eu falei da curiosidade dos técnicos no jogo entre o PSG e Aston Villa, a curiosidade dos técnicos entre o jogo do Barcelona e Borussia Dortmund é que o Hans Flick, né, que é o técnico do Barcelona, ele era, né, assistente do Niko Kovac no Bayern de Munique, naquele mesmo ano que o Bayern de Munique levou o sextete, né, ganhou a Champions League no Super Agosto, lá na pandemia, 2020, né. Naquela oportunidade o Niko Kovac começou como treinador do time, aí teve aqueles momentos de instabilidade, ele saiu, o Hans Flick como assistente interino ali assumiu e conseguiu ganhar a Champions League com o Bayern de Munique, né? Então, hoje os dois estavam ali frente a frente, se enfrentando, né? O Niko Kovac pelo Borussia Dortmund e o Hans Flick pelo Barcelona. Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar com vocês, né? Jogaços aí dessa quarta-feira, golaços também, né? Então, acredito que tanto o PSG quanto o Barcelona não vão ter muitas dificuldades aí para passar para as semifinais, tá?
Lembrando também que os jogos da semana que vem, eles são invertidos, né? Então, esses jogos que aconteceram na quarta-feira, eles vão acontecer na terça-feira da semana que vem e vice-versa, tá? Então, é isso. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, tá? Considere se inscrever aqui no canal e eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.